Olá, meus irmãos, graça e paz. Com muita alegria que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Atos dos Apóstolos e a evangelização na igreja primitiva. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a conversão de Saulo, que está ali registrada no capítulo 9 de Atos. Nós vamos hoje meditar do versículo 1 até o versículo 22. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir conosco nesse texto, Atos capítulo 9, versículo 1 até o versículo 22. Enquanto isso, nós vamos orar, buscar direção de Deus para as nossas vidas, para que Ele nos capacite, para que Ele fale conosco e para que Ele nos abençoe ricamente em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos por esse dia maravilhoso, dia do Senhor, que nós podemos estar ouvindo a mensagem do Senhor e podemos estar, ó Deus, buscando mais ainda a direção do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor continue falando com cada um de nós, através desse livro maravilhoso, inspirado pelo Senhor, que mostra, ó Deus, a atuação do Teu Espírito Santo na igreja primitiva, na incumbência, ó Deus, de serem testemunhas do Senhor até os confins da terra. Incumbência passada a todos nós como igreja do Senhor. Abençoe, ó Deus, abra o nosso coração, leva o nosso pensamento cativo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Atos, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 22. Você pode acompanhar comigo a leitura aí com a sua Bíblia. A palavra do Senhor nos fala assim: a conversão de Saulo é o título. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achassem alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, procura este, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para fazer o meu nome para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, e dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperares a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus,
que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Uma leitura maravilhosa. A palavra do Senhor nos fala que então nós vamos meditar sobre a conversão de Saulo. Sem dúvida, a vida de Saulo, que se tornaria Paulo, o apóstolo, é uma das histórias mais conhecidas e intrigantes da Bíblia. Ele passou de perseguidor a perseguido, anunciando a mensagem que anteriormente o levava a perseguir, a mensagem da salvação por meio de Cristo. A conversão de Saulo é uma evidência de que Jesus está vivo e de que ele está conduzindo a sua igreja. Isso porque o próprio Senhor, o próprio Jesus, pessoalmente o chamou a ser pregador aos gentios. E depois ele foi perseguido por isso. Mas a gente vê Jesus Cristo agindo de maneira poderosa em toda a sua igreja. E para a gente entender toda essa história, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre Saulo, o perseguidor. E entender inclusive que a perseguição ela foi ali de início promovida pelos líderes judeus da igreja. A perseguição começou quando Pedro e João, em nome de Jesus, curaram um coxo que estava no templo. Diante do milagre e do testemunho proferido por muitos daquilo que havia acontecido. Pedro proferiu então um sermão diante deles ali que caracterizou como a defesa da ressurreição de Cristo, que se deu depois da sua rejeição, do seu julgamento injusto e da morte de Jesus. Você vai ver isso ali no capítulo 3 do livro de Atos. A mensagem dos apóstolos causou profunda repulsa e fúria nos líderes religiosos. Além disso, toda aquela aceitação da mensagem por muitos produziu grande inveja neles. Se você ler o texto ali de Atos capítulo 4, 1 e 2, Atos capítulo 5, versículo 17 e Atos capítulo 7, versículo 54, você vai ver essa inveja e essa fúria que a mensagem dos apóstolos, tendo como Cristo o centro, causou grande inveja, grande fúria e grande alvoroço ali no meio dos judeus. O Sinédrio, inclusive, se envolveu pessoalmente nesse caso. Ele começou, então, depois disso, um processo de captura e interrogatórios contínuos dos discípulos. Após serem fustigados com açoites e com varas, exigia-se que os apóstolos, então, não anunciassem mais a Jesus como Cristo e não afirmasse ele como ressurreto. Se você ler alguns textos comigo, nós vamos ler alguns exemplos que mostram isso claramente. Atos, capítulo 4, versículo 18, você pode chegar algumas páginas antes aí para você acompanhar comigo. O texto nos fala assim: chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha só, nós vemos aqui o primeiro caso em que Pedro e João foram presos, depois da história que nós contamos da cura do coxo ali na entrada do templo em Jerusalém. Eles então foram advertidos para que não pregassem. Mais à frente um pouco, capítulo 5, versículo 28, nós vemos isso mais uma vez. Eles diziam assim, depois que os apóstolos, não só agora os dois, Pedro e João, mas os demais apóstolos foram presos, os líderes ali então falam com eles, dizendo expressamente, capítulo 5, versículo 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Olha só, eles haviam advertido lá, e aqui eles estão falando, nós vos advertimos que não fizessem isso. Ainda o capítulo 5, versículo 40, mais uma vez é dito, olha só, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram que não lhe falassem em nome de Jesus. E então o soltaram. Então a gente vê que várias vezes isso aconteceu. Os problemas só não foram maiores porque tanto os líderes judeus como os soldados tinham medo da reação do povo que passava a crer na pregação, já que muitos creram na pregação do Senhor. A perseguição, então, a gente entendendo um pouco mais sobre a perseguição, ela tomou proporções maiores depois da morte de Estevão, que foi o primeiro cristão martirizado. E é nesse contexto, então, que surge a pessoa de Saulo, ou desse jovem Saulo, que foi, então, que se tornou um grande líder, que liderou
a perseguição contra os cristãos em Jerusalém. E o que fez então com que os discípulos se espalhassem por várias regiões do Oriente. Se você ler comigo aqui, capítulo 8, versículo 1 a 3, é exatamente esse momento onde nós somos informados que então o povo de Deus se espalha mediante a perseguição liderada pelo jovem Saulo. Capítulo 8, versículo 1 a 3 nos diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto dele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Então a gente vê aqui aparecendo já a figura de Saulo como liderando a perseguição ao povo de Deus. O que não se imaginava é que enquanto os judeus iam, enquanto a igreja ia sendo perseguida, ia sendo ultrajada, enquanto os cristãos iam sendo humilhados e perdendo tudo que tinham por causa do nome de Jesus, os discípulos, eles assim mesmo pregariam o evangelho e o seu número crescia ainda mais e mais. Levados pelo Espírito Santo, que usou os apóstolos e vários irmãos, o evangelho alcançou judeus, galileus e a esse momento inclusive os samaritanos. O que nos mostra que ninguém podia e ninguém pode deter o avanço da igreja e do evangelho de Jesus Cristo. Nada. Quando o Senhor Jesus Cristo, quando a igreja de Cristo, movido pelo Espírito Santo de Deus, na direção de Jesus Cristo, começa a anunciar o evangelho, nada pode deter o avanço da igreja. Não é governo, não é perseguição, não é outras religiões, porque a igreja do Senhor triunfa e a igreja do Senhor caminha mediante a ação do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente começa então a ver um contraste entre Estevão e Saulo. Estevão, segundo a palavra de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, o que inclusive o levou a ser escolhido a servir aos irmãos como diácono. Essa foi aquilo que levou a igreja a eleger aqueles irmãos. Isso nos chama atenção, porque muitas vezes nós elegemos pessoas hoje por amizade, por querer que ele represente algum setor da igreja. E aqui o que levou a igreja a escolher esse homem de Deus foi que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi descrito como alguém cheio da graça, e o poder que operava prodígios e maravilhas e grandes sinais era testemunhado pelo povo de Deus. Além dessa característica, ele demonstrou grande sabedoria a ponto de fazer os sábios das sinagogas ficarem sem palavras ao discutirem com ele. Por isso, sem ter palavras, ele foi posto diante dele uma armadilha sórdida, a fim de o prendessem e o matassem. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. O Sinédrio se reuniu e esperando pelas palavras de Estevão, observaram que ele era um diferente. Inclusive num testemunho muito bonito que você pode ler comigo em Atos, capítulo 6, versículo 15. A forma com que todos ali no Sinédrio viram a diferença. O texto fala assim, que todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. O diácono então fez a defesa, focando na história dos que obedeceram a Deus. E como que eles assim o fizeram, como que aqueles que assim o fizeram foram perseguidos pelos desobedientes. Assim como aquele povo do Sinédrio estava fazendo agora também com aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Eles estavam perseguindo porque não haviam entendido a palavra do Senhor e desobedientes contra Deus. Agora era instrumento para estarem oprimindo, perseguindo, prendendo e matando cristãos que servem ao Senhor. E diante de tal pronunciamento, os judeus se enfureceram ainda mais. Porém, como o próprio texto enfatiza, Estevão, cheio do Espírito Santo, viu algo maravilhoso que o encorajou ainda mais a continuar firme no seu testemunho até a morte. Ele viu a glória de Deus e Jesus assentado à sua direita. Que visão maravilhosa! Uma visão que aponta pelo menos para duas coisas. Primeiro,
que mais uma vez a confirmação de quem Jesus era e o que Jesus fez, porque ele é sentado à destra de Deus, mostra que ele foi vitorioso sobre a morte e agora dava poder para a igreja caminhar pela ação do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, quando toda aquela visão que Estevão viu mostra que se Jesus sofreu por causa da verdade e está à destra de Deus, aquilo então mostrava que ele poderia suportar a perseguição e a opressão que culminaria, como aconteceu com Jesus na sua morte. A certeza no seu coração de que a recompensa que era muito maior o aguardava na glória com Deus. No momento da execução, apareceu então o jovem Saulo. Esse jovem que era zeloso judeu, era nascido em Tarso, criado em Jerusalém e educado sob os pés do maior rabino da época, que era Galileu. O mesmo, esse Gamaliel, se não tirei Galileu, né? Esse homem Gamaliel, aquele que é o maior ali judeu e educador rabino da época, foi aquele que impediu a morte dos apóstolos Pedro e João ali em Atos 5, quando ele então disse: não, esperar um pouco, se aquilo que for de Deus, aquilo que é de Deus permanece, aquilo que não é de Deus, o próprio Espírito dá um jeito de acabar com aquilo. E ele então impediu e mostrou grande sabedoria, mostrou-se moderado e mostrou-se aquele que estava pronto a estar mediando as coisas que são de Deus ou não. Ao contrário do seu discípulo aqui então, Saulo, que se mostrou muito mais radical, incisivo quanto aos destinos dos que eles chamavam seitas dos nazarenos, ou seita do Nazareno. Saulo então se torna o perseguidor implacável daqueles que eles chamam do caminho, e ele estava coincidentemente no caminho para Damasco. Não satisfeito com aquilo que aconteceu em Jerusalém, ou seja, com que o povo espalhou e continuou pregando o evangelho, Saulo então pediu autorização aos maiorais judeus para continuar perseguindo os cristãos também em outra parte, começando ali por Damasco. Recebendo então essa autorização, ele ia até Damasco perseguir aqueles que haviam escapado da perseguição até Jerusalém. E a ideia dele era trazê-los presos para que eles então pudessem ser martirizados ali em Jerusalém e servisse de exemplo para que todos aqueles outros que pensavam em aderir a essa que eles chamavam de nova religião, por medo não entrassem nessa nova seita, ou que eles chamavam ali a seita do Nazareno. Ele então ali, portado de toda a força bruta, os soldados, autorização religiosa, autorização política, ele então enfrentou 242 quilômetros até o seu destino. E é lógico que toda a igreja que estava ali em Damasco, e não só em outros lugares, ouviram as notícias e estavam atemorizados. O exemplo é que nós vemos aqui é que Ananias, por exemplo, questiona o Senhor, falando: Senhor, foi esse que prendeu várias pessoas lá em Jerusalém e veio aqui com autorização para prender e levar preso todos aqueles que são do caminho. Mas então o Senhor mostra para ele que Deus tinha outros planos, que Deus tinha outra intenção com a vida de Saulo. Então nós vemos o segundo ponto aqui, que Saulo é derrubado do cavalo. Isso é muito significativo para as nossas vidas, porque aqui a gente vê a transformação desse homem de Saulo em Paulo. Paulo parecia um homem muito determinado, inclusive um homem autossuficiente e muito orgulhoso, disposto a fazer aquilo que havia colocado a ele até as últimas consequências. Por certo, também ele era um homem muito inteligente, capaz, e se mostra excelente nos seus estudos também. Mas o que é mais bonito é que esse homem foi quebrado. Ele foi colocado na condição de um vaso destruído e refeito novamente pelo oleiro. Tudo isso passando por uma pergunta muito inquietante: por que tu me persegues? Jesus pergunta ali para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa foi uma indagação difícil dele responder naquela ocasião. Deus derrubou
aquele grande homem Saulo, aquele que se portava como detentor do destino da vida dos cristãos em nome do próprio Deus. Um vaso de honra, só que era feito de barro, e por isso ele estava sendo quebrado e refeito pelo oleiro para cumprir aquilo que Deus havia já de antemão planejado para ele. O texto nos fala que uma luz ao meio-dia derruba ele da sua montaria. Uma luz muito forte, uma luz forte porque era a luz do mundo. Paulo, em outros textos, nos mostra que Jesus apareceu a ele glorificado no meio do caminho. E a pregação, a crença, o caminho que ele então estava combatendo e queria destruir agora estava diante dele. Naquele instante, seu coração estava sendo confrontado e em muitos sentidos estava acontecendo ali a conversão na vida de Saulo. Em muito sentido, o processo do Espírito Santo de regeneração na vida dele estava acontecendo. Começou ali, um processo que terminou com o batismo e o recebimento do Espírito Santo de Deus. Paulo ficou cego por causa daquela luz. Mas ele também percebeu, ele só percebeu que isso estava acontecendo no final. Mas aquela cegueira, havia algo muito mais significativo. Aquela cegueira física era um sinal da sua cegueira espiritual. Era um símbolo da sua cegueira espiritual, porque mesmo ele sendo um grande estudioso da palavra, ele ainda não havia entendido que Cristo era de fato o Messias. E então, ainda que ele fosse um sábio da lei, aquela cegueira fez com que ele entrasse em Damasco fragilizado, dependente e indefeso. Fez com que ele entendesse que havia uma grande cegueira espiritual na sua vida. Um homem conhecedor da lei de Deus, mas que era cego espiritualmente. E quando o Senhor Jesus Cristo, glorificado, esteve diante dele, fez uma pergunta constrangedora e uma pergunta confrontadora. Uma pergunta que de fato mexeu com todas as suas entranhas. Por que tu me persegues? Isso é muito interessante. Porque às vezes nós falamos hoje em pregação do Evangelho, nós falamos hoje em pessoas que precisam ser convertidas, mas nós não gostamos da confrontação. Pessoas não são confrontadas com o seu pecado. Pessoas não são confrontadas com a sua cegueira espiritual. A igreja está acomodando e ela não tem coragem, muitas vezes, por não se indispor com as pessoas, de confrontarem as pessoas com o seu pecado. E aí não há conversão. Paulo, diante dessa pergunta, ele então responde com outra pergunta: quem és tu, Senhor? E alguns até pensam que ali já estava reconhecendo Jesus, mas não, Jesus ainda não havia se apresentado a ele. A pergunta não implica qualquer reconhecimento de Jesus. Foi apenas uma pergunta respeitosa, mas que já mostra uma pequena mudança na vida de Paulo. Por quê? Porque ele estava com uma postura mais humilde, não tão orgulhosa. Agora, a resposta, com certeza, caiu como uma bomba sobre aquele coração. Caiu como uma bomba sobre as suas convicções. Caiu como uma bomba sobre toda a sua teologia rabínica que ele conhecia. Caiu como uma bomba sobre toda a sua visão de mundo. Diante dele estava aquele que havia sido morto e que agora responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, a perseguição acontecia porque Jesus estava sendo pregado como Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo, que morreu e ressuscitou, conforme havia sido prometido em todas as Escrituras ali no Antigo Testamento. Só que agora esse Jesus estava glorificado à destra de Deus Pai. E se o que estava acontecendo era verdade, Paulo então só podia concluir que ele estava numa luta com Deus, que ele estava perseguindo era o próprio Senhor. Jesus apresentou-se como sendo aquele a quem Saulo perseguia. E de fato, Jesus ressuscitou e está eternamente ligado na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. E perseguindo a Cristo, está se opondo contra Deus. Por isso a igreja não precisa temer. Apesar que a gente tem as nossas falhas, apesar que nós temos os nossos temores, a igreja não precisa temer, se indispor em confrontar as pessoas com o seu pecado. Não precisa temer, se indispor à perseguição. Porque as pessoas que estão andando contra a igreja estão andando contra o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É aquele próprio Jesus Cristo. E aqui então, seguindo a história, aparece
a pessoa de Ananias ali na casa de Ananias. Paulo, que rumava a Damasco para perseguir em nome da certeza e da convicção que tinha, após ser derrubado do cavalo, após ser confrontado, após perceber a sua cegueira, tanto física como espiritual, ele então chega a Damasco com a ajuda de guardas, desorientado, sem rumo, não sabendo para onde iria. Olha o que a pregação, olha o que o encontro com Jesus faz com a vida das pessoas. Muitas vezes o evangelho, primeiramente, ele rasga, primeiramente ele quebra, primeiramente ele desorienta, primeiramente ele tira o chão, para depois então ele oferecer como solução. Um sinal óbvio de que Paulo estava nesse estado todo desorientado foi que ele deve ter passado 3 dias recluso, sem comer e sem beber. Ele estava por entender aquilo que estava acontecendo, ele estava quebrado. E, ironicamente, o que Deus faz? Designa um gentio para ensinar, orientar, batizar e introduzir esse homem no seio da igreja. E depois ele coloca Barnabé para caminhar junto com ele ali, que também tinha muita desconfiança dele, desconfiança com certeza. A conversão relatada aqui por Lucas de Saulo, ela é uma conversão radical. Ela é uma conversão total, ela é uma conversão ampla em todos os sentidos, ela é uma conversão confortadora e transformadora, como a gente não raramente vê hoje. Normalmente a gente vê hoje as pessoas que se chegam na igreja, e isso pode ter acontecido com muitos de nós, chegam na igreja, se diz como convertidos, mas que a vida continua da mesma forma, que a vida continua acontecendo do mesmo jeito, não há mudança de vida, não há mudança de testemunho, não há mudança de posicionamento, não há uma mudança de destino, como de fato é a conversão, estava indo para um lado e de repente se converte para o outro. Aqui nesse momento surgiu uma nova criatura mediada por Jesus, o Cristo. Deus disse a Ananias que fosse encontrar com Saulo. Ananias, é lógico, temia, assim como muitas vezes nós temos medo, dificuldade de falar para as pessoas, né? Mas Deus disse que transformaria a vida de Saulo e havia escolhido para levar o evangelho aos gentios, o evangelho da paz. Nós vemos aqui versículo 15 e versículo 16, olha só, capítulo 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E assim ocorreu. Saulo foi instruído, curado da cegueira, batizado e rapidamente passou a dizer ao mundo que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Cristo, que é o versículo 20 até o versículo 22 do texto que nós lemos. O que nós podemos concluir com essa história para resumir para as nossas vidas? Bom, Saulo era um terrível perseguidor dos cristãos. Os do caminho, como eram chamados, estavam sendo aprisionados e mortos. Esse é o contexto da história. Só que Deus, ele tinha outros planos para a expansão da sua igreja. E a própria perseguição, inclusive, foi um instrumento importante para que ela crescesse. Tudo isso é graça de Deus. Às vezes a igreja e no nosso contexto, a gente olha o sofrimento como coisa ruim. Nesse momento, por exemplo, de crises, de pandemia, crises financeiras, crise na saúde pública, muitos têm abandonado o evangelho, muitos têm abandonado o caminho do Senhor, porque foram instruídos ou entenderam que depois de Cristo sua vida ia ser sem luta, sem dificuldade, sem perseguição. E não é isso. Deus aqui usou inclusive a perseguição para que a igreja crescesse. Eu não tenho dúvida que Ele pode estar fazendo isso hoje. Jesus tem total poder para transformar radicalmente qualquer ser humano. Não importa o que ele tenha feito. E essa é uma verdade que nós vemos nesse texto aqui. Paulo passou pela verdadeira conversão. Aquela que nós temos que orar para que aconteça hoje em nossos dias. Pois ele foi confrontado. Ele foi chamado ao arrependimento. Ele atendeu sinceramente a esse chamado. E depois disso tudo, ele foi batizado. Livrou-se daquela geração perversa e recebeu o dom do Espírito Santo de Deus. E aí o que ele fez então? Sentou e quis simplesmente aprender e ouvir e assistir o culto em vez de participar de um culto? Não. Ele imediatamente, como um bom cristão, passou a testemunhar pelo poder do Espírito Santo de Deus quem era Jesus. E esse é o nosso
papel. Nós podemos fazer algumas aplicações ao nosso coração diante disso. Pelo menos duas. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, chegou a hora de fazer isso. Clame pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de enfrentar os seus temores. Não tenha medo de enfrentar aquilo que Jesus vai te mostrar que precisa ser mudado. Clame ao Senhor e peça para Ele mudar a sua vida. Agora, se você é convertido, se você já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você já tem Ele como aquele que conduz a sua vida, então pregue a palavra de Deus a todos. Busque apresentar a palavra do Senhor. Vai atrás do seu pastor e sobre a orientação dele. Organize-se e envolva-se em grupos de evangelização que alcancem diferentes pessoas com o evangelho que transformou a vida de Paulo. Você na sua profissão pode pregar o evangelho. Você na sua escola pode formar, assim como na sua empresa, grupos de oração, onde você pode dar uma mensagem ali rápida para as pessoas. Você durante a sua academia, você pode compartilhar o evangelho. Caminhando, você pode compartilhar o evangelho. Nas suas ONGs, naquilo em que você trabalha, você pode usar aquilo como instrumento do Senhor para falar com seus empresários, com seus patrões, com os seus empregados, com os seus subordinados. Use ali todo dia de manhã, faça uma oração, leia um devocional com aqueles que são seus empregados. Comece o seu dia buscando a Deus para que todo mundo ali veja a diferença. Fale e ore, tempo de hora, em qualquer momento. Diga-lhes que o Senhor Jesus pode fazer o mesmo que fez na vida de Paulo, na vida deles. Conte esse testemunho maravilhoso. Seja bênção aonde Deus te colocou. A minha oração é para que Deus desperte a igreja dele. A minha oração é para que Deus nos desperte aqui em Ipameri. Que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja que evangeliza, uma igreja que fale como aqueles apóstolos disseram. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque o Senhor transformou as nossas vidas e o Senhor quer transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça cheio do Espírito Santo e que Deus te incomode, para que você seja uma testemunha de Cristo por onde quer que você esteja. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, a direção e a orientação do Senhor. Pedimos, ó Deus, o enchimento do Teu Espírito Santo e o desejo, ó Deus, genuíno de compartilhar do Senhor. Que seja algo corriqueiro nas nossas vidas. Que seja algo, ó Deus, que aconteça, Senhor, de forma automática nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, de fato, não deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Que cada um aqui da igreja presbiteriana de Ipameri possa fazer discípulos. Que esse ano que agora está terminando e o outro ano seja um ano, ó Deus, onde cada um que põe o pé dentro da nossa igreja chegue ao final do ano com pelo menos um discípulo aos pés do Senhor. E esse é o nosso desafio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê um excelente domingo e uma semana abençoada na presença do Senhor.